Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que nessa manhã Deus venha falar grandemente ao seu coração. Hoje nós estamos aqui iniciando o programa Legado de Fé, um programa para a gente compartilhar a palavra de Deus, para a gente trocarmos ideias, contarmos testemunhos, para sermos edificados uns com os outros. E Deus tem grandes coisas para fazer todas as quartas pela manhã através deste programa. Você não está mais sozinho. Nós estamos juntos em oração pela sua vida. Muito prazer, eu sou o pastor Cleito, da Igreja de Cristo, aqui do setor Santos Dumont. E você é o meu convidado especial. E antes de começarmos, queria aqui deixar bem claro, nossa intenção é que esse programa seja um programa ao vivo, onde a gente vai estar interagindo, mas infelizmente a gente ainda não consegue, por algumas limitações do nosso Instagram, a conseguir fazer essa transmissão. Mas logo a gente vai estar conseguindo fazer essa transmissão para que esse programa ele seja um programa ao vivo todas as quartas-feiras. E é isso aí, vamos então passar para um momento de compartilharmos a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes a gente já ouviu falar disso? Quantas vezes a gente já ouviu falar, tudo posso, tudo posso, tudo posso. A gente acorda e a gente vai passando no Instagram ali, a gente é bombardeado constantemente com uma quantidade enorme de informações, uma quantidade enorme de palavras que, olha, vai para frente, vai para cima, você pode. E muitas vezes a gente tem a expectativa e a realidade. A expectativa é que nós estamos sendo o tempo todo bombardeado com muitas informações que temos que vencer, que somos fortes para vencer e tal. E a realidade é que nós somos seres humanos. E nós cansamos. Nós sentimos desgaste. Nós não conseguimos muitas vezes carregar o peso do mundo que muitas vezes está sobre as nossas costas. E a gente se depara com algo então, como se eu posso todas as coisas em Deus, por que então eu me sinto tão sobrecarregado? Por que então eu me sinto tão vazio? Eu visto uma máscara onde todas as pessoas me veem como uma pessoa forte, me veem como uma pessoa que consegue vencer, uma pessoa de apoio, mas a realidade é, por que eu não estou conseguindo? Por que eu sinto isso por dentro? Então, muitas vezes, nós estamos diante dessa realidade. Muitas vezes, você que está aí assistindo passa por isso. Você é aquela referência que todos olham para você e falam, o meu porto seguro. Tal pessoa é o meu porto seguro, é o meu escudo, é a minha proteção. Eu vou confiar nele, eu vou conversar com ele, eu vou me desabafar com ele. E muitas vezes você se depara de uma situação de que você não tem ninguém na qual você possa fazer o mesmo. Então nós temos a expectativa e a realidade. A expectativa de um mundo onde basta uma palavra e a gente vai conseguir vencer. A realidade é de que nós estamos sobrecarregados diante de tantas lutas, diante de tantas informações, diante de tantas circunstâncias e nós não estamos dando conta desse fardo. E eu quero falar para você nesta manhã, você não está sozinho. Eu quero deixar aqui bem claro que todas as quartas a gente vai ter este encontro. Mas este encontro é algo que Deus gerou no meu coração para que a sua vida ela fosse abençoada. Para que a sua vida ela fosse transformada. Então aqui mais para frente a gente vai abrir um momento para que você compartilhe as suas lutas, compartilhe os seus alvos de orações e a gente vai estar como igreja orando por você e vamos também ter momentos de testemunho para que pessoas sejam tocadas através deste programa, para que a sua vida seja tocada através do testemunho de outra pessoa. Então entenda isso, irmãos, você não está sozinho. Voltando para dentro da palavra, nós temos isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas cadê essas coisas? Cadê essa vitória? Cadê essa conquista que muitas vezes ela não vem? Ela está tão difícil. Eu separei 3 pontos nesta manhã para a gente conversar, para que você entenda, traga para a sua vida, vença isso,
e tenha um dia, uma semana abençoada. Primeiro ponto, entenda, muitas vezes, quando nós achamos que não há caminho, quando nós achamos que não há saída, que nós achamos que nós estamos sozinhos, muitas vezes isso é consequência de um estado físico, é consequência de um cansaço muito forte. Entenda, irmãos, você, como eu disse há pouco, você é o refúgio de muitas pessoas. Você é a fortaleza de muitas pessoas. Você é visto como uma referência, como o pai, o tio, o avô. Você é visto como uma pessoa na qual as pessoas têm o mundo delas. E na hora que elas precisam de correr para algo, você é esse lugar. Então você, vamos falar assim, é a esponja que vai agregando tudo de todos. Só que muitas vezes as pessoas não nos olham dessa forma. Mas sim, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos e Deus nos vê dessa forma. Então, como ser humano, nós vamos nos cansar. E esse cansaço, muitas vezes, eles afetam as nossas decisões. Por quê? Porque quando eu falo assim, às vezes, para as pessoas, quando você cansa fisicamente, você tem força para caminhar mais uma légua, você tem força para caminhar mais um passo, mas quando você cansa a mente, você cansa a alma, aí você já não tem força mais para caminhar. Então, muitas vezes nós estamos assim, cansados na alma, cansados no nosso interior. E nesse momento, quando a gente está cansado, muitas vezes a gente confunde alguns pontos. A gente confunde esse cansaço com falta de fé. A gente confunde esse cansaço com fraqueza, com pouca fé. A gente assemelha esse cansaço, às vezes até um afastamento de Deus. Será que Deus me abandonou? Será que Deus se afastou de mim? Mas não, irmãos, isso é apenas um cansaço e isso vai passar. A nossa geração, e principalmente você que está assistindo aí, provavelmente você é aquela pessoa que não consegue um tempo de descanso, não consegue parar um tempo, é tudo muita coisa para fazer e você precisa desse tempo de descanso. Biblicamente falando, Deus, ele em vários momentos, ele mostra isso, que nós precisamos desse descanso. Certa vez, Elias, em um momento de muito cansaço, ele pede para Deus ali tirar a vida dele. É tão interessante isso, porque esse momento, ele acontece logo depois que Elias ora e derrota vários profetas de Baal, aquele momento ali. Então, um milagre grandioso Deus tinha feito através da mão de Elias, e ele tinha presenciado isso, ele tinha sido parte disso. Mas logo depois, por causa de uma perseguição, ele pede para Deus tirar a vida dele. Então, naquele momento ali, Elias ele estava desgastado, ele estava cansado, e ele fala para Deus tirar a vida dele. E Deus fala para ele, olha, come e dorme. E Elias fez isso, ou seja, Elias passou por um momento ali de descanso. E quando ele retornou, Deus fala para ele, agora você volta para o deserto. Então Elias volta para o princípio que ele estava, para o propósito dele, porque houve um período de descanso. Então você que está me assistindo aqui nesta manhã, entenda isso, você precisa de um momento de descanso. O seu corpo precisa de um momento de descanso. A gente precisa ter esse momento único nosso para renovar as nossas forças. Você pode todas as coisas através de Cristo Jesus, mas entenda que o seu corpo também faz parte deste processo. O seu corpo ele é templo do Espírito Santo e ele precisa estar bem. Então tire um momento de descanso. Nós como pastores muitas vezes nós vamos aconselhar casais e uma das maiores dificuldades do casal quando ele tem filho, casal que tem filho pequeno, é sair de perto do filho. Muitas vezes as pessoas casam e elas têm um filho e na hora de ter o filho elas deixam de ser casal e passam a ser pais. E elas esquecem dessa vida de casal. E muitas vezes este processo ele desgasta o casamento. Ele afeta o casamento de forma negativa. E muitas vezes nós também somos assim. Deixamos o trabalho, as coisas do dia a dia acumular sobre as nossas vidas e esquecemos de ter o nosso tempo de intimidade com Deus,
Eu não falo isso na igreja, eu falo isso nós mesmos. Nosso tempo de intimidade com Deus, o nosso tempo de descanso, o nosso tempo de lazer, o tempo onde nós saímos da rotina, dos problemas, onde nós saímos dos afazeres e damos lugar para que a nossa mente, a nossa alma, ela descanse em Deus. E segundo ponto que eu quero falar com você nesta manhã é tribulações. Muitas vezes, uma das coisas que mais nos impede de conquistar algo em Deus, de viver isso, esse versículo de que eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, é justamente as tribulações. Muitas vezes o mundo é tanta dificuldade, é tanta luta que nós passamos. Muitas vezes acordamos cedo, chegamos no nosso emprego e a gente espera um dia bom, um dia maravilhoso, um dia abençoado. E logo recebe uma notícia ruim, uma cobrança indesejada, um problema que não estava sendo esperado, uma conta para pagar que não estava sendo prevista. Então todas essas coisas elas nos preocupam, elas nos desgastam. Então são muita turbulência, muita tribulação que nós vivemos no dia a dia e diante de tudo isso, muitas vezes nós não conseguimos vencer. Nós voltamos para a parte e a realidade? A expectativa é que eu vou vencer, a expectativa é que eu posso vencer, mas e a realidade? A realidade é que eu não estou tendo força para vencer. Então, como a gente falou do cansaço, às vezes você fala, hoje eu vou tirar um tempo de descanso, hoje eu vou tirar um tempo de lazer com a minha família, hoje eu vou tirar um tempo de oração para Deus, e logo vem tanta tribulação, tanta coisa acontecendo, que você termina o dia e fala, olha, não tive tempo para que isso acontecesse. Então você que está me assistindo nessa manhã, descanse em Deus. Tenha tempo para a sua alma, para o seu descanso físico, emocional. E entenda as tribulações como parte de um processo. Não deixe que as tribulações te cegue, te canse. Não deixe que as tribulações tirem o foco da sua vida. Porque como a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você nasceu para vencer. Isso não é uma palavra motivacional que eu quero simplesmente liberar sobre a sua vida. Eu quero liberar uma mensagem bíblica para você. Você nasceu para vencer. Esse peso que você está sentindo não pertence a você. Essa solidão que você está sentindo não pertence a você. Deus, ele tira o fardo. Ele tira das nossas costas e esse fardo ele não pertence a você. E muitas vezes você acha que está sozinho para carregá-lo, mas não. Há pessoas que querem estar com você, segurar nas suas mãos e ajudar você a vencer. Eu tenho uma passagem bíblica que eu sou muito apaixonado nela e muitas vezes ela é ministrada, ela é interpretada de uma forma a criticar Pedro. Certa vez Pedro ele estava num barco e de longe ele vê uma pessoa e eles assustam todo mundo ali no barco e ele fala, Senhor, ele fala, quem está aí? E Jesus fala, sou eu. E ele fala, Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro. Então Jesus fala, vem. E Pedro levanta ali, ele sai do barco e ele caminha sobre as águas. Em um determinado momento a Bíblia fala que Pedro observou o vento e começou a afundar. Nesse momento, muitos pregadores, muitas pessoas usam isso para criticar a falta de fé de Pedro. E sim, a fé dele esmoreceu e ele fraquejou naquilo ali. Mas o que eu acho mais interessante é Jesus estendeu a mão, segurando a mão dele e levantou de volta. Muitas vezes, diante de tanta tribulação, diante de tanta luta, nós também vamos fraquejar. Muitas vezes, diante de tanta dificuldade, nós vamos enfraquecer sim na fé. E vamos sentir exatamente como você está sentindo aí neste momento. Mas esse que é o mais interessante, esse que é o mais bonito do reino de Deus, das coisas de Deus. Você não está sozinho. Ele vai estender as mãos. Ele vai segurar na sua mão e vai te trazer de novo à vida. E para encerrarmos, eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Diz assim: Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa.
Você que está assistindo nesta manhã e entende que você não sabe mais como vencer, este Deus está presente nesta manhã e Ele quer segurar na sua mão e te levar a vencer. Hoje é um dia na qual Deus preparou para você, para que você fosse abençoado. Vamos orar neste momento. Feche os teus olhos aí na sua casa e ore comigo neste momento. Senhor Jesus, eu coloco, Deus, diante da tua presença, Pai, cada pessoa que tem nos assistido, cada pessoa, Deus, que está ouvindo esta mensagem, Deus, cada pessoa que está participando deste programa. Visita, Deus, cada coração, visita, Deus, cada pessoa, Deus. E que o Senhor venha trazendo força, Pai. Que esta carga, Senhor Jesus, que ela tem sentido, que este vazio, Senhor, que esse peso espiritual que essa pessoa tem sentido, que essa tristeza, que essa ansiedade, Deus, neste momento eu clamo ao Senhor que o Senhor vá de encontro a esta pessoa, Deus, trazendo o alívio do Senhor, Pai, trazendo a cura do Senhor, trazendo o milagre do Senhor, ó Pai grandioso. Senhor, eu peço que a Tua glória manifeste, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos neste momento, e que hoje venha a ser um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de milagres, ó Pai, e que o milagre, Deus, que Ele tanto busca, Senhor, que nesta manhã Ele venha encontrar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu os abençoo agora, Pai, em nome de Jesus. Então, irmãos, creia nisso. Você pode sim todas as coisas naquele que te fortalece. E aquele que te fortalece não te abandona. Ele está aqui para segurar na sua mão e caminhar com você. E eu quero fazer um convite para você nessa manhã. Convido você para estar conosco hoje aqui na igreja. E Deus quer tocar a sua vida, quer transformar você. Aqui na Igreja de Cristo do setor Santos Dumont. Rua 26, quadra 62, lote 7, setor Santos Dumont. Amém? E domingo nós temos o culto de celebração às 19 horas. Venha participar com a gente. É um momento que a gente está reunido ali e compartilhando muito da palavra de Deus, testemunhos, grandes milagres Deus tem feito através da nossa vida. Você que tem um pedido de oração, você que quer oração, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Nós como igreja vamos estar orando por você. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas sobre a sua vida. Então eu deixo aqui aberto para que você deixe seu pedido de oração, pode ser no direct ou nos comentários. Deixe o seu testemunho de como Deus falou com você através dessa mensagem, como o seu dia foi abençoado através dessa mensagem. Deixe seu testemunho falando do que Deus fez na sua vida. Vai ser um prazer imenso a gente compartilhar, edificar as nossas vidas, edificar a vida daqueles que têm assistido a esse programa. Que Deus venha abençoar grandemente o seu dia. E aguardo você hoje à noite às 20 horas na igreja, quarto domingo às 19 horas